Shalom, pessoal. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 27 a seguir, está escrito: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Que passagem de alerta para nós. Que momento de alerta da parte do Senhor para nós. Nesta passagem, Jesus anda sobre o mar, é o título, o subtítulo deste momento. Pois, bem, os discípulos estavam exaustos do dia que eles tiveram, porque onde Jesus estava, a multidão seguia Jesus. Eles não tinham por onde estar um momento a sós com o Mestre. Por mais que procurassem, a multidão os seguia. Então eles não podiam ter uma refeição decente, só eles e o Mestre, um momento de descanso. Eles estavam sempre vigilantes, cuidando de Jesus, porque a multidão vinha querendo tocar no Mestre, querendo pegar Jesus, pelo menos tocar nas suas vestes, porque onde Jesus estava havia cura, havia milagre, libertação. Então a multidão, sim, buscava o Mestre por causa dos milagres. E os discípulos estavam sobrecarregados para poder manter Jesus seguro e atender a multidão. Então Jesus, vendo que os discípulos estavam cansados, disse: Vá na frente, vá até Betsaida, vão, subam no barco e vão. E eles não queriam, mas Jesus insistiu e eles foram. Jesus ficou em terra, despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Era de madrugada quando Jesus olha para onde eles estão e vê que eles estão com dificuldades para manter o barco e não estavam com dificuldades para remar. E Jesus então imediatamente vai ao encontro deles andando sobre as águas. Mas quando os discípulos olham, eles notaram que era Jesus. Porém não conseguiam acreditar, porque nenhum ser humano anda sobre as águas. E o mar estava agitado, pior ainda. Então eles viam que era Jesus, mas não conseguiam acreditar no que viam. E começaram a ficar com medo e gritarem. Então Jesus diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Aí Pedro fala isto para Jesus: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. E foi tão lindo esse momento, eu fico imaginando esse momento de Pedro. Aquele vento batendo e mar agitado que eles não conseguiam nem controlar o barco, e Pedro andando como se fosse uma estrada de chão batido, como se tivesse uma estrada nos seus pés. E quando ele chega então perto de Jesus, que ele lembra, porque ele estava tão admirado, olhando o Mestre, que ele esqueceu de tudo, ele só olhou para o Mestre. E aí ele conseguiu caminhar com segurança, num mar revolto, bravio, onde ser humano nenhum consegue caminhar. Você não consegue caminhar sobre as águas, nem eu. Você pula e afunda, não é? Mas ele estava andando no mar revolto. Aí ele lembra desse fato, ele se assusta com o vento e começa a afundar. Mas ele diz: Senhor, salva-me. E Senhor lhe pega pela mão, puxa Pedro, sustenta Pedro e diz: Homem de pouca fé, por que você duvidou? E quando eles entram no barco, acaba o vento cessa, a bonança. E daí aqueles que estavam ali com ele, ali no barco, os 11 discípulos, começam a adorar ao Senhor. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus.
Veja só, que passagem maravilhosa. Isso é um alerta para nós. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Quando nós estamos passando momentos aflitivos, que o mar da vida bate pesado em nós, que às vezes é difícil manter o nosso barquinho para chegar num lugar seguro, nós temos que ficar olhando para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos caminhar por esses problemas, acima dos problemas. O mar revolto, nós até esquecemos, se nós olhamos para Jesus, para aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para resolver e para mudar qualquer situação. Então, este caminhar olhando para Jesus, como Pedro estava, seguro, enquanto estava olhando para Jesus, é nós estarmos atentos à palavra de Deus, praticando a palavra de Deus e orar. Mas orar confiando, entregando nossos problemas e confiando que o Todo-Poderoso, o Senhor, é o Senhor dos exércitos que peleja por nós. O Senhor nunca perdeu uma batalha. E o Senhor fala, clama a mim, vinde a mim. O Senhor diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Peça e receberás. Bate e será aberto para vocês. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então nós temos que ficar nessa confiança e ficarmos olhando para Jesus. Porque se nós olharmos para o problema, para a dificuldade, nós começamos a afundar como Pedro. Mas mesmo quando você estiver afundando, ou seja, a sua fé estiver sendo atacada pela dúvida e você está perdendo a fé, está perdendo o ânimo, clame por socorro, que Jesus vai fazer com você a mesma coisa que ele fez com Pedro, vai te tomar pela mão, vai te conduzir ao porto seguro. O Senhor é o Todo-Poderoso e daí você vai poder dizer como os discípulos, verdadeiramente, Senhor, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Todo-Poderoso, para ti não há impossível. Lembra que Jesus é aquele que ressuscitou mortos, que fez milagres e que lhe ama, que está vivo e que disse, eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias Jesus está conosco. Depende de nós fitarmos os olhos nele e não olharmos para a situação e clamarmos por misericórdia, porque ele é misericordioso e bondoso para ouvir e atender. E um coração rendido ao Senhor, ele ouve. Creia que o Senhor lhe ouve, creia que há vitória para aquilo que você está buscando vitória. Creia no homem dos milagres que é Jesus. Creia no Deus Todo-Poderoso que é Jesus. Creia que aquele que morreu para te salvar, ele não vai te deixar perecer neste caminho. Então clama a ele, mas fica firmado nele, pratica a palavra, ouça o Senhor lhe chamando e dizendo, filho, descansa em mim e confia no Senhor. Shalom, um dia de fé, sem olhar a circunstância, mas olhe para Jesus, que é o Todo-Poderoso e a salvação e livramento em Jesus, de Jesus, para você. Até uma próxima oportunidade.